Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as doenças da coluna vertebral. É uma excelente oportunidade para você ligar para cá, fazer a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Se você tem dores na coluna, sofre todos os dias, já de repente teve algum diagnóstico, não conseguiu terminar o tratamento ou não tem um diagnóstico, mas por ter dor, toma muitas medicações. A gente vai entender quais são as principais doenças, quais são os principais problemas, por que tantas coisas acontecem e atingem a nossa coluna vertebral. Aproveita para participar, você liga ou então manda mensagem nas redes sociais, é bem fácil participar. facebook.com/consultaodoutor, facebook.com/Denise Luque, @Denise Luque lá no Instagram. As páginas estão todas atualizadas. Quando quiser perguntar, mas não quiser ser identificado, não tem problema, mande sua pergunta através das mensagens particulares. Para você que gosta de saber um pouquinho mais dos bastidores, vai lá, @TVHit no Instagram. E para curtir todo o nosso conteúdo ao vivo, em tempo real, e após cada programa ter os vídeos ali para você ver e rever a hora que você quiser, Hit TV é o canal do YouTube que você acessa. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Dá para se programar para nos assistir. É muito bom. O canal tem sido um facilitador aí na nossa multiplicação de informação. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Igor Duarte, que é fisioterapeuta, também neurocientista. Doutor, obrigada por ter vindo. Adoro te entrevistar, adoro aprender com você. Obrigada. Muito bem, é um prazer estar aqui. Eu também gosto muito de estar aqui no programa. E é uma responsabilidade grande, né, levar essa informação de qualidade. E o Consulta ao Doutor, ele assume esse papel de levar a informação de qualidade. E eu sinto lisonjeado em fazer parte desse programa também. Muito obrigada, viu, doutora? A gente que conta com o coração, né, aberto aí dos profissionais que vêm aqui, de fato, para nos ensinar. E é muito boa, informação nunca é demais. E hoje, ainda falando de um tema tão popular, que são doenças, problemas na coluna vertebral. Para começar, tem vários dados aí, cada hora sai uma pesquisa e a porcentagem de pessoas que têm algum tipo de dor na coluna é muito alta. Aí a primeira pergunta é, por que a nossa coluna é tão afetada, tão atingida por problemas? Vulnerável. Ela é vulnerável. A questão histórica, né? Acreditam, pelo menos a ciência acredita, que nós seres humanos evoluímos de espécies inferiores que andavam de 4 pés. E a consequência de termos todo esse problema se dá por conta do nosso cérebro ter evoluído muito. Então, nossos ancestrais passaram de 4 pés para 2 pés do dia para a noite e a coluna não teve esse tempo para se adaptar à nova posição. Como nós estamos na posição bípede aí há cerca de milhares de anos, esse é um tempo, entre aspas, curto para que haja adaptação. Então, a nossa coluna sofre as consequências. Então, temos desgaste, temos degeneração, temos variações laterais, rotação de vértebra, uma série de doenças, de comprometimento na coluna por conta de, segundo os historiadores, né, pesquisadores dessa área, a coluna ainda não está completamente adaptada à nossa posição bípede. Perfeito. E aí, dá para falar em fatores de risco para que a nossa coluna sofra mais problemas? Então, tem condições que nos colocam ainda em situações piores? Tem. O sobrepeso é um fator muito ligado com os distúrbios de coluna, mas questões relacionadas ao trabalho, posicionamento. Então, pessoas que trabalham muito tempo numa posição, mesmo que ela não carregue peso, mesmo que ela não tenha o sobrepeso, ela está lá dentro do limite do peso, é magrinha, pode desenvolver problema de ordem de coluna. E, aliás, muitas pessoas que não têm essas características, ou não são obesas, não têm trabalho que exige muita carga, desenvolvem problema de coluna. E esse é um pouco mais difícil de tratar porque lida com questões de trabalho. A pessoa precisa se adaptar para não trazer novas consequências. E aí, fazer uma adaptação no trabalho, dependendo do que ela faz, da empresa onde ela atua, fica muito difícil. E aí, então, a gente trata na clínica e estraga no trabalho, acaba que o tratamento não sendo tão eficaz assim.
Tá. Muita gente relaciona também sedentarismo, tabagismo. Dá para pensar sobre isso? Porque o tabagista, ele é sedentário. Como tem a complicação pulmonar, ele não tem muita vitalidade, ele não pode praticar um esporte. Não aguenta, né? Porque tem o comprometimento da respiração. Então, o que essas pessoas fazem? Ficam inertes. E aí eles vão ganhando peso e vão perdendo a mobilidade. Então, a gente precisa se movimentar para uma série de fatores, inclusive para a melhora da questão cardiopulmonar, a questão circulatória e a questão também da coluna vertebral, manter o peso em ordem. Isso é muito importante para você, amigo, que está aí sentado no sofá nos assistindo, né? Então, pode começar agora a fazer as caminhadinhas para manter o peso em ordem. E o pessoal pensa em algo muito elaborado, né? Não precisa necessariamente ir a uma academia, então você tem um gasto. Não, dá para se planejar e para começar a ser mais ativo, né? Olha, e fazer atividade. Eu gosto da academia, então, mas se você não tem condições, você não tem tempo, você pode fazer os seus exercícios, você pode mudar a sua rotina. Como? Então, muitas pessoas, eu até compreendo que eu vou falar isso daqui, mas muitas pessoas, para ir ao supermercado que está na rua de cima, vai de carro. Eu entendo pela questão da segurança, mas é interessante você fazer um mapeamento da sua rotina e andar mais, você precisa se movimentar mais. Isso tem um impacto positivo no seu corpo inteiro, então você precisa se movimentar. Você não se movimenta, doenças podem acometer você e a gente, claro, não quer que isso aconteça. Então, levante-se e vamos malhar. Hein? Vamos falar de dois problemas que eu acho que são bem comuns e aí as pessoas acabam confundindo, às vezes acham que é a mesma coisa. Explica pra gente, hérnia de disco e bico de papagaio. E você que está em casa, se tem um dos dois, aproveita e liga para cá, conta o seu relato pra gente. Hoje é difícil quem não tem nenhum problema de hérnia de disco ou o bico de papagaio. O que é hérnia de disco? O que é o bico de papagaio? Primeiro, hérnia é o nome que se dá aos órgãos cujo a parte central tenta sair da sua posição original. Chamamos isso de hérnia. Então, nós temos hérnias esofágica, hérnia inguinal e a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco refere-se na coluna vertebral, eu trouxe aqui uma coluna lombar. Essa é a parte lombar, aqui é a região glútea, o quadril da pessoa, está aqui. E aqui eu tenho, entre uma vértebra e outra vértebra, eu tenho, representado por essa borrachinha aqui, o disco intervertebral, que nada mais é que uma almofada que amortece o atrito entre um osso e o outro. Então, eu tenho aqui essa vértebra, tenho a vértebra em cima, e entre as vértebras eu tenho o disco intervertebral, que serve, como disse, de amortecedor. Se você oferece muita carga no sentido de cima para baixo, assim, ó, na coluna vertebral, o líquido que existe no interior desse disco, ele tende a, fala um termo popular aqui, ele tende a esparramar para os lados, para a frente ou para trás. Para a frente ele não vai porque a coluna vertebral tem um ligamento aqui que não permite o disco avançar anteriormente, mas aqui dentro, no canal medular, onde passa a medula espinhal, não tem proteção. Então o disco caminha para trás, o núcleo do disco caminha para trás e fica tocando a medula espinhal ou as raízes nervosas, o nervo. E é isso, causa inflamação. Como o nervo é a via de comunicação de parte do corpo com o cérebro faz uma leitura errada desse circuito e produz dor. Então, muitas vezes a pessoa sente dor no pé, mas não tem dor no pé. Ela tem uma inflamação na coluna do nervo que vai lá levar a informação do pé para o cérebro. Então, o cérebro faz esse scanner errado e produz dor. Muitos ficam bravos, né? Fui no médico com dor no joelho, no pé, o médico tirou um raio-x da coluna. Então, não fiquem com raiva, não. Isso faz todo sentido. Muitos problemas de coluna refletem no pé. As pessoas caminham, falam, eu sinto choque mesmo na sola do pé. O que pode ser? A chance de ser coluna é muito grande. Então, há o pinçamento das raízes nervosas e o cérebro faz a varredura, a análise desse sinal da forma como ele bem entender. Isso é a hérnia de disco. Agora, nós temos outro caso, que é o bico de papagaio, que na verdade chama osteófito. É uma neoformação óssea. Então,
por desgaste, por excesso de atividade, por excesso de peso, há o desgaste da cartilagem que reveste a vértebra. E como o organismo não repõe essa cartilagem que foi perdida, o organismo coloca cálcio, porque o cálcio consegue repor. Então, no lugar da cartilagem, fica depositando o cálcio. Se você não fizer um tratamento para estabilizar, esse cálcio vai sendo depositado, de forma que a vértebra cresce e forma literalmente como se fosse, para o espectador entender aí, forma um prego de dentro para fora. Isso na vértebra. Isso fica, imagina ali, espetando todas as estruturas que tem em volta, gera muita dor. O tratamento é muito complexo, porque para retirar o pedaço do osso que cresceu, tem que fazer cirurgia, e cirurgias de coluna são normalmente muito complexas. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Está na linha de Morá, falar conosco de Avaré, interior de São Paulo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O que ocorre é que eu fiz recentemente uma ressonância magnética da coluna lombar e eu tive o laudo agora em mãos. E aqui diz o seguinte: técnica de exame. As imagens de ressonância magnética foram obtidas na sequência sagital T1, sagital e axial T2 e sagital STRI. Okay. Os seguintes aspectos foram observados: escoliose lombar esquerda, acentuação da lordose lombar, corpos vertebrais com altura e alinhamento posterior reservados. Agora, o que deu aqui que eu fiquei bem assim, que eu estou sentindo dores horríveis, não estou conseguindo trabalhar, hérnia extrusa posterior e central, paramediana direita migrada, caudamente migrada, por cerca de 100 centímetros, que desloca as raízes descendentes de L5 e S1 do mesmo lado. Essa é a que normalmente acomete mesmo nas pessoas. Aí, Pode prosseguir. Raízes nervosas da cauda equina de morfologia e distribuições anatômicas. A impressão diagnóstica foi assim: discopatia degenerativa em L4 e L5, onde existe componente discal extruso, posterior e paramediano direito, que estabelece contato com as raízes descendentes de L5 e S1 do mesmo lado. Então, o médico que me atendeu aqui na minha cidade, que é o Dr. Osvaldo, ortopedista, ele pediu para que eu procurasse um neurocirurgião. E eu estou sofrendo muito, doutor, com as dores, porque ela está descendo nas nádegas direita e está indo para a perna, eu não estou conseguindo dormir. Aí eu tenho que tomar tramal, eu tenho que tomar vários remédios, e aí está atacando meu estômago. Hoje, por exemplo, eu tive que ir porque as crises são intensas e está muito difícil. O que você podia falar para mim, doutor? Você já fez algum outro tratamento? Fora o medicamentoso? Ainda não fiz nenhum tipo de tratamento, eu só vou mesmo no PAC, que é o pronto atendimento. Ok. Deixa eu falar para você. Ainda não, doutor. O que está ocorrendo é o seguinte: eu vou para o hospital quando eu tenho as crises, porque o médico que vai me atender, que é o neurocirurgião, ele vem na cidade uma única vez no mês. Okay. É uma cidade do interior, por cerca de 100 mil habitantes, então a gente ainda não tem um neuro aqui. E eu estou aguardando que eu vou ser atendida na segunda-feira, dia 8, para eu fazer o tratamento. Doutor, o sofrimento está sendo terrível. Eu gostaria de saber do senhor o que eu posso fazer para amenizar isso, porque eu estou tomando medicamentos fortes e isso não está ocasionando uma coisa... Está muito desconfortável para mim, sabe? Dinorá, né? Dinorá, o tratamento conservador para todos os casos de hérnia de disco é indicado em 80% dos casos. Então, me admira o médico ainda não ter encaminhado para o tratamento conservador, que é a fisioterapia. 80% dos casos de hérnia de disco são tratados e resolvidos sem intervenção cirúrgica. Os outros 20% você utiliza a cirurgia, sim. Mas a minha sugestão: faça o acompanhamento com os dois médicos, inclusive com o neuro, mas peça para o seu médico encaminhar você para o setor de reabilitação, de fisioterapia. Eu garanto a você que você vai ter uma melhora exponencial, minimizando, inclusive, o tratamento medicamentoso. Com fisioterapia. Não é milagre, não.
mas resolve muito os casos de problema de hernia de disco, como o seu caso. Então, com certeza vai ser benéfico para ela também. Obrigada, Dinorá. Um beijo para você, pessoal de Avaré, interior de São Paulo. Doutor, também fiquei bem admirada, porque a gente fala tanto aqui de primeiro fazer o tratamento clínico, né? De que a maioria das situações vai ser resolvida com tratamento clínico. A hérnia de disco, ela é indicativa de fisioterapia. E, como eu disse, a hérnia de disco é compressão. Você comprime o disco, esparrama, né? Falando a linguagem popular ali. Qual o tratamento? Você descomprime. Então, o Hipócrates, o pai da medicina, lá cerca de 700 anos antes de Cristo, ele tratava a hérnia de disco. Hoje a gente não pode utilizar a técnica dele, mas ele pendurava as pessoas de cabeça para baixo por 2 dias. Não se faz isso, mas a ideia dele era certa, de descomprimir a coluna vertebral. Resolvia os casos. Hoje, as técnicas modernas de fisioterapia, existe equipamento para isso, consegue descomprimir a coluna. O conteúdo do disco, se não foi sequestrado, né, se não extravasou, retoma ao seu lugar e a vida tende a se normalizar novamente, ok? Então, a minha sugestão no caso da nossa espectadora é, antes de partir para a cirurgia, né, fazer sessões de fisioterapia, porque ela vai ter uma melhora exponencial. Agora, é claro que ela fez a ressonância, e na ressonância aparecem várias coisas, né? Às vezes aparece o que ela estava procurando, que era o que ela tinha queixa, mas aparecem outras questões que vão fazendo com que o laudo fique mais extenso, né? A importância de voltar para o especialista ou de passar, né? Porque a avaliação do fisioterapeuta também é super importante. O fisioterapeuta também lê o exame, ele também vê a imagem, né? Não só lê o laudo, que é o que a gente faz como leigo, né? Você também analisa essas imagens? Normalmente faz isso, né? Pede a ressonância com laudo e aí para você se basear em cima do laudo. Porque é interessante, porque o médico radiologista é quem tem o olhar mais clínico sobre a imagem. É interessante. Mas você, tendo o contato com a imagem, no caso o profissional de saúde, tendo o contato da imagem sem a influência do laudo, pode enxergar detalhes que no laudo não tenha, né? Ou não ser influenciado por nenhum probleminha extra que o radiologista acrescentou, mas que não tem relação com o sintoma, né? Então é interessante essa análise mais apurada da imagem. E o exame que ela fez é o exame correto, sim. O exame de ressonância magnética com cortes sagitais é onde vê o disco migrando para a parte posterior da coluna vertebral, onde toca a medula espinal ou a cauda equina e produz muita dor. E aí, no caso dela, por exemplo, né? Ou vamos generalizar um pouquinho para a gente não falar especificamente do caso da nossa telespectadora, mas pode ser que necessite de mais de uma sessão de fisioterapia por semana? Olha, pode ser que necessite de fisioterapia por 6 meses, por 1 ano. Tem casos onde o disco se rompe e o núcleo do disco invade o canal medular, os relatos de 1 ano de dor intensa. Então, você pode resolver isso com fisioterapia, nesse período de cerca de 10 meses a 1 ano, ou você pode fazer a cirurgia para extrair o núcleo que está no canal da medula. Mas o risco é muito grande, então você precisa ter um neurocirurgião muito habilitado para fazer isso. O ideal é que tenha um de sua confiança. Aliás, você precisa ter os profissionais de saúde de sua confiança. Essa é a melhor dica que tem. Para o bico de papagaio, que era o que a gente também conversava, é sempre cirúrgico, não? O bico de papagaio, se você detectou ele, né, o osteófito, né, osteofitose, como chama na clínica, se você detectou ela no estágio inicial, mantém ela, faz o tratamento, principalmente fortalecendo a musculatura abdominal, esse músculo que trabalha muito nas academias, né, o músculo, é importante para a coluna ficar estabilizada. Então, uma pessoa que tem uma circunferência abdominal avantajada, esses músculos estão frágeis e a coluna vertebral tende a fazer movimentos acessórios. E isso pode aumentar ou acelerar o processo de depósito dessa calcificação na coluna. E isso daí pode gerar muita dor e pode continuar evoluindo, o que é o pior. Então, na fisioterapia, a gente trabalha com a estabilização.
ele não vai mais crescer. Só que você precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular. O osteófito que já está lá não arranca, não tira ele. Inclusive tem medicamentos que prometem retirar ele, etc. Isso não acontece, né? Agora, aumentou demais. Eu preciso eliminar isso porque o tratamento conservador não está surtindo efeito. Tem que partir para a cirurgia. Aí é só na cirurgia que consegue retirar parte dele. Então, esse osteófito é como no pé, chamamos de esporão de calcânio. O osso vai crescendo. E aí quem tem esporão de calcânio, que é mais comum em mulheres por conta do salto, etc., forma um prego de dentro para fora. Imagina você pisar num prego e esse prego ficar dentro do seu pé a vida inteira espetando, sabe, toda vez que você pisa no chão. O que faz nesse caso? Tem que fazer a cirurgia, mesmo alguns ortopedistas dessa área afirmando que o resultado não é tão promissor assim, mas a melhor dica é cirurgia para retirar o excesso ósseo que cresceu. Pode crescer de novo, né? Pode crescer de novo. Então, após a cirurgia, tem que seguir as recomendações. Então, é muito comum em mulheres, por exemplo, esporão de calcânio, utiliza muito o sapato alto, que deixa a mulher muito elegante, mas tem a complicação, porque o pé normalmente é cavo e tem um tecido que liga a parte de trás à parte da frente. Quando você utiliza o salto alto, o pé faz isso aqui, ó. Então, essa fáscia plantar, ela faz um estiramento no osso, o osso permite-se crescer, ele vai crescendo. E aí é onde forma o tal do esporão de calcânio, que literalmente é um prego de dentro para fora. Tá, agora, na coluna vertebral, tendo esse bico de papagaio, ela atinge essa parte, atinge a parte nervosa? Ela pode atingir a parte nervosa ou ela pode, é mais comum na parte anterior. E nessa parte anterior, ela fica tocando outros tecidos anteriores. Então, normalmente, ele cresce para frente aqui, ó, normalmente. Então, é comum a pessoa ter... E vários aqui, não cresce umzinho só não, cresce vários. Mas ele pode crescer também aqui na parte posterior e morder a raiz nervosa. Isso gera os mesmos sintomas da hérnia de disco também. Perfeito. Vamos passar então para um outro tema que é bem curioso, é bastante interessante, que é a escoliose. Fala pra gente, porque a nossa coluna tem as curvaturas normais, né? Isso aí. Mas o exagero é que é o problema, a patologia está no excesso. Inclusive, a telespectadora falou que tinha a hiperlordose, né? Estava com a lordose acentuada. Normalmente isso não tem problema, mas é um indicativo de que a postura não anda adequada. Isso pode ser corrigido no tratamento conservador também, ok? Agora, o que é a escoliose? Se a gente olhar a coluna de frente... Tem uma foto, você acha melhor a foto? Coloca assim, vamos colocar a foto no ar? O doutor separou para a gente conseguir entender um pouquinho. Aí, olha ali, melhor sobre eu tenho na imagem da esquerda uma coluna retinha. E a coluna, se você olhar ou de frente ou de trás, ela é retinha mesmo. Mas na imagem da direita, nós temos a coluna com um desvio para o lado. Então, a gente tem um desvio lateral da coluna. E esse desvio lateral a gente chama de escoliose. E essa escoliose, se não tratar, ela pode, então, as vértebras mudam a sua conformação e ela fica nessa posição aí para sempre. Então, o ideal é... o corpo se ajeita para ficar... Se ajusta. Então, os ossos... As vértebras são assim, né? O osso é um tecido vivo, ele consegue comprimir de um lado e expandir do outro lado e aí depois para voltar, porque já se adaptou àquela nova posição. Então tem que detectar isso antes, detectou no jovem, faz o tratamento para alinhar a coluna e aí a chance de êxito é muito grande. Agora, se você não tratar a escoliose, a chance dela evoluir para algo mais sério, como uma gibosidade... Acho que o telespectador em algum momento já viu o indivíduo que tem a coluna toda retorcida e que essa região do ombro, ou de um lado ou do outro, fica bem saliente. Normalmente são pessoas de mais idade, é muito difícil tratar isso daí. Não tem problema de ordem circulatória, problema de ordem respiratória, por conta dessa nova posição errônea que a coluna adotou. Porque lá no passado... não se tratou isso como deveria tratar. Então, a gibosidade vem de uma escoliose não tratada? A gibosidade é uma escoliose com rotação. Tá. Então, é algo mais complexo. Quando você faz um raio-x, é comum
né? Faz um raio-x e aí vê que a coluna está inclinadinha para um lado ou para o outro. O que é isso? Tem uma escoliose, pode ter uma escoliose. Procura um especialista, ele vai ver se realmente é uma escoliose, porque de repente na hora de posicionar não levou em consideração isso, pode ser, pode não ser. Tem a característica da escoliose, procura um profissional, pode ser o fisioterapeuta, para fazer o tratamento de corrigir a postura. Tem várias técnicas, tem uma de RPG, por exemplo, tem efeitos muito bons para casos de escoliose, mas tem que tratar logo. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, que dica que você daria? Porque você falou até de crianças que podem ter, né? Adolescentes podem ter essa escoliose aí, identificar o quanto antes, porque tá numa fase ali que eu acho que é uma janela de oportunidade, né? Já que o organismo depois vai se adaptando e é difícil de voltar ao correto, né? Que dica que você daria então para os pais, ou enfim, observarem nos seus filhos para saber se tem algum desvio, tendo em vista que, lógico, deve ter uma margem de erro ali, né? Algo que não precise de intervenção. Conta um pouquinho pra gente. Mas aí você precisa de um especialista, é ele que vai dizer para você se isso está dentro dos padrões normais ou se requer atenção especializada. Agora, a dica que fica é para o garoto, a garota que está muito tempo imobilizado dentro de casa com os videogames, com os laptops, etc. Eles precisam praticar atividade física para, inclusive, mudar o posicionamento e deixar a coluna retinha. Então, aumentar a atividade. Vamos fazer o seguinte? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as doenças da coluna vertebral. Quem tira as nossas dúvidas é o fisioterapeuta e neurocientista, Dr. Igor Duarte. Está esclarecendo todas as nossas dúvidas, nos ensinando aqui sobre a coluna vertebral, a importância de mantê-la saudável, né? A parte da musculatura abdominal também faz aí, às vezes, dessa proteção, e tem que cuidar porque ela vai nos acompanhar até o último dia de vida, né? E a gente quer viver bem, viver mais, estando bem. Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer sua pergunta. 0 Operadora 11 3337 5886, também pelas redes sociais. Doutor, sabe o que chama bastante atenção? Quando eu penso assim, né, que as pessoas vivem cada vez mais, e hoje a gente está numa fase que as pessoas estão fazendo mais atividade física, né? Mas é curioso porque não basta fazer agora atividade física. Você está me assistindo, você tem 20, 30, 50 anos, não basta fazer, você tem que fazer sempre. Porque senão você perde essa proteção, né? Pois é. Não é uma coisa que a gente vai acumulando com uma poupança, né? E depois você fica tranquilo. Olha, e a parte negativa dos problemas da coluna é que esses sim acumulam. Então você tem a idade cronológica, a sua idade, mas se você não cuidar da sua coluna, a idade dela avança primeiro do que a sua. Então você pode ter 50 anos e a sua coluna ter 70 anos. Por quê? Você não cuidou dela lá atrás, lá quando você podia ter cuidado, quando você podia ter praticado mais atividade física, mantido o peso, não ter trabalhado carregando peso, isso é muito ruim, principalmente profissionais de construção civil. Tudo bem que isso tem melhorado nos últimos anos, mas ainda tem, olha só o que eu já vi, concorrência entre quem carrega mais sacos de cimento na cabeça. Isso é um problemaço. Então, eu já vi muitos profissionais da construção civil com 40 anos e com a coluna totalmente comprometida, uma coluna de 80 anos. Como é que trata isso daqui? Dos 40 até a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 75, 80 anos, vai ter dor dos 40 até cerca dos 80, e isso ele poderia ter evitado. Uma hora a conta chega. Sempre chega, sempre chega. Tem gente que sofre mais, então, até durante o intervalo, o doutor foi questionado aqui, colunas que travam demais, né? É o corpo avisando, o seu corpo está avisando. Não significa que quem não trava também não vai ter problema, né? Exatamente. Essa questão da coluna travar, as pessoas, quando procuram o tratamento, falam assim, eu senti um estalinho
e aí travou, né? A pessoa tem até um nome, fala, fiquei entrevado, entrevada. A inflamação aconteceu naquele momento, gera muita dor, a pessoa fica acamada por um período longo de tempo. Normalmente a pessoa fez um exercício que primeiro ela não está acostumada a fazer, fez uma atividade. Dificilmente a pessoa está quietinha lá, né, ela caminhando e isso acontece. Na verdade ela baixou, foi pegar alguma coisa, ela foi, enfim, levantar um peso. E aí, a coluna, que é feita por módulos, então a nossa coluna ela é modular, é uma vértebra sobre a outra, eventualmente isso pode ter um movimento, né, entre uma vértebra e outra. Eu tenho aqui na minha mão esquerda uma vértebra lombar, na minha mão direita uma vértebra torácica, mas só para ilustrar, elas podem se movimentar nesse sentido aqui, ó, dependendo da atividade que a pessoa está fazendo. Esse movimento é o suficiente para literalmente morder uma raiz nervosa, provocar uma inflamação grande e a pessoa ficar acamada até passar aquela inflamação. E aí normalmente procura um médico ortopedista, toma aquelas injeções pesadas de corticoide para eliminar a inflamação e aí volta tudo ao normal. Mas se isso estiver acontecendo com certa frequência, tem que investigar a causa. Deixa eu aproveitar, a gente falou, né, de hernia de disco, bico de papagaio, as condições que podem nos deixar sem o movimento adequado da coluna, o famoso travar, né? Nessa situação, isso dificulta até o trabalho do fisioterapeuta, né? Porque a pessoa não consegue fazer o movimento para ajudá-la, né? O fisioterapeuta entra, né, nesse caso, mas o de imediato precisa passar com o médico para receber o medicamento anti-inflamatório. Associado ao tratamento fisioterapêutico, isso tem um potencial prognóstico de melhora rápida aí. Então, você procure os dois profissionais. É interessante que os dois profissionais não sejam concorrentes um do outro, que eles sejam parceiros. Para que isso tenha um bem comum final, que é a melhora do seu paciente. Vamos atender a telespectadora? Está na linha Vera, fala conosco de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Doutor Igor já te ouve. Fica à vontade, pode perguntar. Vamos lá, Vera. Boa tarde. Boa tarde. Então, doutor, eu levei um tombo em 2010 e deu um escorregamento de vértebra, que eles falam lipondilolistese, né? Listese, ok. O médico fala essa língua, né? É lipondilolistese, já está no grau 2 já. Então, eu queria saber, eu faço tratamento já há muitos anos, faço fisioterapia, mas sempre continua as dores, né? As dores é contínua, é dia e noite. Nossa, eu não aguento nem... Eu não aguento nem respirar. Vera, a espondilolistese é justamente isso, quando uma vértebra anda em relação à outra e ela adota esse posicionamento como permanente. Se não tiver maior complicação, volta para o lugar após o tratamento. Então, se não voltou, e aí a gente precisa analisar o seu caso com mais detalhe, de repente houve algum tipo de lesão na vértebra e consolidou naquela posição. Mas isso só analisando a imagem para te falar. Porque normalmente a espondilolistese é uma consequência severa da coluna vertebral, né? Dependendo do nível que tem, a pessoa pode perder movimentações, né? Pode andar uma vértebra, escorregar literalmente, comprometer a medula, comprometer movimentação. Então, isso precisa ser analisado de perto. Mas se não tem nenhum outro comprometimento, com o tratamento fisioterapêutico, isso reverte. Então, consegue, entre aspas, alinhar a coluna novamente. Então, precisa entender melhor o seu caso. Se não houve, sabe, uma lesão do osso com uma consolidação errônea, e aí vai ser mais difícil de tratar nesse seu caso aí. Eu espero que não seja isso e que, claro, com o tratamento que você vem fazendo, tenha melhoras. Okay? Obrigada, Vera. Um beijão para você, pessoal de Belo Horizonte. Doutor, quando a cirurgia ela é indicada, o papel do fisioterapeuta permanece importante, né? Porque claro, você tem um preparo para a cirurgia muitas vezes e a reabilitação depois da cirurgia é total com o fisioterapeuta. Né? Então, o fisioterapeuta atua antes, ele em muitos casos atua durante, conversando com o médico ou cirurgião, e ele vai atuar depois. Quando o médico
tem confiança no fisioterapeuta, aí a coisa deslancha. E aí a gente tem resultados extraordinários. Não pode ter, como disse, essa concorrência entre os profissionais. Agora, muitos fisioterapeutas falam que não pode fazer cirurgia por conta de... E aí a gente tem uma ideia de que eles não querem, sabe, a questão do mercado. Se for fazer cirurgia, não faz fisioterapia. E o outro caso também é verdade. Vamos para cirurgia direto sem fazer o outro tratamento. Não, isso precisa ser combinado. O que acontece é que as cirurgias de coluna são cirurgias extremamente complexas. Qualquer comprometimento ali, o indivíduo perde movimento de membro, perde sensibilidade, então precisa se avaliar. A questão da dor é realmente insuportável? O tratamento conservador não está surtindo efeito? Nesse caso é indicado a cirurgia. O indivíduo tem um problema na coluna lombar, isso está afetando a questão vesical, não consegue mais reter urina, por exemplo. É um indicativo de fazer a cirurgia. E aí não tem jeito. Fez o tratamento conservador, não resolveu, faz a cirurgia. Não são profissionais inimigos, são profissionais que oferecem técnicas diferentes para uma mesma finalidade. Ora uma funciona, ora a outra funciona. A questão é saber qual que vai ser a melhor nesse momento. Vamos falar um pouquinho de espinha bífida. Doutor, que doença é essa? Olha, a espinha bífida é uma consequência que tem, é uma malformação congênita, então a criança já nasce com isso. A vértebra, ela não está fechada, então eu tenho aqui uma vértebra lombar. Normalmente acontece na região lombar, mas eventualmente pode acontecer na região cervical também, mas é mais raro. Então eu tenho aqui uma vértebra. Aqui dentro da vértebra passa a medula espinal, que é uma estrutura do sistema nervoso. Essa espinha bífida, esse arco aqui da vértebra não se fecha, então isso está aberto. Isso é uma malformação congênita. Hoje, as mães, quando sabem que está grávida, grávidas fazem o pré-natal e o médico oferece como reposição a vitamina B9, né, que é o ácido fólico. Esse ácido fólico vai auxiliar no fechamento da coluna vertebral e vai diminuir as chances da criança desenvolver isso. Agora, o que acontece é que na espinha bífida a gente tem 3 tipos. A espinha bífida oculta, onde o canal está aberto, mas não tem nenhum comprometimento, nem externo, não dá para ver. Então, aqui está aberto, mas está tudo bem. Não tem, as estruturas não estão do lado de fora. Eu tenho um outro caso que a gente chama de meningocele, onde a abertura e as meninges estão saltadas para fora e a gente consegue ver na região lombar como uma bolha, cheia de líquor mesmo, mas a medula espinal está lá dentro. E nós temos um caso mais severo que se chama de mielomeningocele, onde a medula espinal está dentro dessa bolha do lado de fora. Nesse já caso... a gente mostra essa imagem e você continua explicando, doutor, que é bem bacana da gente ilustrar, né? Esse é um tema que pouquíssimo falado, né, doutor? Pouquíssimo abordado, essa espinha bífida. A gente está falando sobre isso aqui hoje no Consulta ao Doutor. Vamos atender a telespectadora? Vamos atender. Está na linha a Andressa, fala conosco de Recife, em Pernambuco. Oi, Andressa, tudo bem? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. A minha pergunta para o médico a respeito, eu fico no queimou aqui, no meio em cima das costas, entendeu? Aí fica queimando, às vezes ele radeia para o cotovelo. E quando eu faço muito serviço, muita coisa, ele fica me incomodando. E agora há pouco tempo, que eu ando fazendo faxina, tem uns 2 meses, ela desceu para a mão e o meu dedo fica como se tivesse entrevado. E quando eu mexo ele estala. É como se fosse enrijecido. Agora isso são uns 2 meses. Eu não sei, isso tem a ver com a coluna? Obrigada, Andressa. Andressa, olha só, obrigado pela sua audiência, primeiro. Eu não posso afirmar para você que é. Então, você precisa fazer um exame, precisa procurar um profissional, ele vai solicitar exames, ele vai fazer testes com você para fechar o seu diagnóstico. Agora, como nós estamos aqui no papel de ilustrar e informar,
a chance de ser um problema na coluna cervical é muito grande. Então, a chance disso acontecer. O mesmo efeito que acontece na coluna lombar, onde a dor, o formigamento, a sensação de queimação irradia para as pernas, isso acontece também na região cervical, porque na região cervical é onde saem as raízes que formam a estrutura chamada de plexo braquial, que vão levar o controle dos movimentos das mãos, do antebraço, o braço, e também vão levar a informação de sensibilidade para essa região. Se você compromete isso na coluna cervical, ou por excesso de tarefa, ou por problema de postura, isso pode comprometer as raízes e o efeito pode ser dor nos membros inferiores, na mão, etc. Então, pode ser problema de coluna, sim. Precisa buscar o profissional, precisa ser avaliado, Precisa, né? Não tem jeito. O médico, inicialmente, é quem vai solicitar os exames iniciais, mas isso não lhe impede de procurar um fisioterapeuta se você assim julgar necessário, mas você precisa procurar um especialista para ver o seu caso, senão vai ficar achando que é isso, acha que é aquilo, entra na internet, diz um monte de coisas e aí a gente fica com mais problema na cabeça, com mais confusão, né? Às vezes mais atrapalha do que ajuda esse excesso de informações de internet. Vou pedir para colocar na tela a ilustração da espinha bífida que o doutor trouxe para a gente, porque ele fala sobre a estrutura, né? As 3 situações, e em 2 delas você tem o líquido correndo no lugar certo, né? Vamos lá. Olha só, essa número 1 ali, eu tenho uma coluna, a coluna lombar, logo abaixo ali já mostra o osso sacro. E normalmente a criança que nasce com a espinha bífida, chama de espinha bífida oculta, o sinal são aqueles cabelinhos ali atrás. Então é um indicativo de que houve uma malformação naquela região. Então nascem uns cabelinhos ali atrás. Normalmente não tem problema nenhum, a criança não tem nenhum tipo de sequela, mas detecta isso, faz o procedimento cirúrgico, tem que ser feito para fechar. Fazer cirurgia? Isso aí. Faz a cirurgia para fechar a vértebra que está aberta e segue a vida normalmente. Não tem sequela, porém tem que fazer a cirurgia. Tem que fazer a cirurgia. Normalmente não tem complicações ali. Tá. No número 2, nós temos a meningocele. Se o telespectador perceber, aquela estrutura amarela que está no meio ali da coluna vertebral, ela continua no lugar certo. Porém, há aquela bolha para fora. Então, as meninges estão posicionadas do lado de fora, tem que corrigir isso de forma cirúrgica. Porém, como a medula espinal está dentro do canal medular, a chance de sequela aí também é diminuída. Faz a cirurgia, fecha ali o espaço da vértebra e segue a vida. Agora, no terceiro caso, que a gente chama de mielomeningocele, reparem que a estrutura nervosa, a medula espinal e parte da cauda equina estão dentro dessa bolha. Aí é que está o problema, porque a medula espinal ela é extremamente sensível. Qualquer movimentação rompe ou mata os neurônios e esses não se regeneram. Então, o médico, tentando colocar a medula de volta no canal, acontecem as lesões. E aí, como a medula espinal é via de comunicação do cérebro com as partes do corpo, nós temos complicações e a pessoa pode perder os movimentos da cintura para baixo. Comumente a criança perde durante a cirurgia. E não tem jeito, tem que fazer a cirurgia. Se o caso for esse terceiro aí, a mielomeningocele, normalmente perde a movimentação, tem que fazer cirurgia. Acredito que seja mais raro, apesar de ser mais grave. Eu não tenho essa estatística para lhe dar, mas eu posso garantir que na clínica ela aparece com certa frequência, sim. Agora, se é na criança, a criança está bem. Se você não tem nenhum transtorno ali acontecendo, principalmente no caso oculto, que tipo de exame precisa? A criança responde de um jeito diferente? No caso, o obstetra, na hora do parto, ele detecta. Fala assim, aqui tem um sinal, esses cabelinhos na região lombar ou na região cervical são indicativos. São externos? São externos. Esses cabelinhos? Isso, os cabelinhos naquela região lombar ali que não aparece num bebê, entre aspas, normal. Tá. E aí esse é um indicativo, ele vai solicitar a avaliação de um pediatra ou de um neuropediatra para fazer exames e detectar. Se realmente for, vai fazer o procedimento
e toca a vida, tudo normalmente. Tá. Então, a manifestação mais severa da doença é a terceira, é a terceira que a gente viu. Que é a mielomeningocele. Que o problema é na hora de colocar a estrutura nervosa dentro do canal. Se você me permite, deixa eu representar nessa coluna lombar aqui. A medula está representada por essa estrutura amarela aqui. Tá, então aquilo passa aí por dentro, isso né? Aqui, o líquido que a gente fala. Como essa parte da coluna está aberta, essa parte aqui abriu, a medula, ela sai aqui, ela fica aqui do lado de fora da coluna lombar. Forma a bolsa. Forma aquela bolsa, aquela bolha. O problema, como digo, é para colocar, para devolver a medula de volta no canal medular. Na mobilização da medula é onde normalmente acomete as lesões, é onde acontece a lesão e aí a criança pode perder a movimentação. Dependendo do caso, detecta isso em exame de imagem, até com certa frequência, faz-se o procedimento ainda com a criança no ventre da mãe. Faz o procedimento porque boa parte das lesões acontecem durante o parto. Naquela dificuldade da criança passar no parto, e nós temos uma estrutura que é extremamente sensível do lado de fora. Qualquer, vamos dizer assim, dificuldade pode comprometer essa medula espinal, a cauda equina, e trazer complicações permanentes para o bebê. Então, para prevenir o problema, é a vitamina B9, a vitamina que B9, é o ácido fólico, que nem todo organismo metaboliza o ácido fólico, que hoje o pessoal fala de usar o metilfolato, é isso, né? É isso aí. E então o médico vai oferecer isso para você. Se ele acreditar que você não tem uma dieta balanceada, porque a vitamina B9 tem em alguns alimentos, mas por precaução, ele oferece isso para você, para evitar que o seu bebê tenha complicações dessa ordem do não fechamento da coluna vertebral, que, como a gente viu, causa consequências severas para a criança. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, onde é que entra a fisioterapia nessa doença que é a espinha bífida que a gente comentou aqui agora? Muito bem. A sequela normalmente é motora e para ativar a musculatura, para manter os músculos íntegros, não tem jeito. Tem que fazer a estimulação externa, que faz com eletroterapia, ou faz a manipulação passiva. O fisioterapeuta faz a movimentação para manter as articulações íntegras, manter os músculos funcionantes. Por quê? Se a ciência evolui, descobrem a cura para isso, a gente tem a musculatura e articulações íntegras para retomar a função. Então, a fisioterapia entra na questão motora. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre as doenças da coluna vertebral. Dr. Igor Duarte me acompanha no programa de hoje. Ele é fisioterapeuta e neurocientista. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram também, @Denise Luque. Eu estou esperando por você. Vamos lá. Doutor, vamos para um outro tópico agora. Outras duas doenças, aliás, listésia, uma telespectadora até trouxe aqui pra gente, né? Mas vamos falar de outras condições da coluna vertebral. É possível que ela saia do lugar de fato? É possível. E essa é a condição do que a telespectadora chamou de espondilolistese, quando uma vértebra escorrega da outra. Já conheci casos onde a pessoa houve um deslizamento severo e comprometeu a medula espinal. A pessoa perdeu a movimentação. Ela foi fazer um esforço muito grande, além do que ela podia, e fazer esse esforço de pegar as coisas nesse sentido aqui. A coluna vertebral ela é modular, então você não pode fazer esforço na horizontal. As vértebras podem fazer esse movimento assim.
e lesionar a medula espinal, você perder a sensibilidade, perder movimentação. Agora, ela pode sair por uma série de fatores, questões hormonais, ao que parece a mulher tem isso com mais facilidade no período da menopausa. E aí diz, nesse caso, a espondilolistese e a coluna saiu do lugar. Tem que tomar cuidado, amigo telespectador, porque tem um mito que diz aí que a sua coluna está fora do lugar, você faz um movimento na coluna e coloca a coluna no lugar de novo. Toma cuidado com quem está manipulando a sua coluna, porque a coluna é uma estrutura, embora óssea, ela é extremamente complexa, né? E ela é sensível também. Existem estruturas nervosas muito próximas, qualquer movimento errado pode comprometer você e ao invés de trazer, sabe, uma melhora, você pode ter uma piora. Então, você pode procurar profissionais que façam isso. Tem profissionais que fazem trabalho muito bem feito com a coluna vertebral, que é o quiropraxista. Então, de repente, o telespectador nunca ouviu falar. Nos Estados Unidos, ele é um profissional independente do fisioterapeuta e do médico. No Brasil, estão tentando regulamentar, mas ele ainda é um fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Ainda é assim. Então, você procura um fisioterapeuta que faz quiropraxia. Se você tiver algum problema de coluna, eu tenho a sensação que eu estralo a coluna e melhore. Não faça isso por conta própria, procure um profissional que, inclusive, isso pode ser indício de alguma coisa errada na coluna que fica estalando todo o tempo. Você precisa de um profissional para lhe explicar, lhe instruir e lhe tratar, se for o caso. Então, é possível fazer manipulações na coluna, mas é isso possível. Que faz a coluna entrar no lugar? Aos poucos ela vai, não de uma vez só. Quando fala de entrar no lugar, a pessoa já imagina. Ela saiu de um dia para o outro e ela voltou no mesmo período. Então, normalmente, essa espondilolistese, ela vai escorregando aos poucos e para retomar isso é aos poucos também. Após sessões de tratamento, faz-se a avaliação, faz um exame de imagem, faz um raio-x e você vê a coluna, uma vértebra deslizou sobre a outra. Após o tratamento, faz uma radiografia para ver se está evoluindo. Fez o tratamento, não está evoluindo, eu preciso fazer um outro tipo de tratamento porque aquele não está surtindo efeito. Encontre o tratamento correto até a coluna retomar a posição fisiológica, para não dizer voltar no lugar, porque o telespectador já imagina que tem sempre um milagre, dá uma apertada, a coluna voltou para o lugar e agora segue a vida, está tudo bem. Tome cuidado com esses profissionais aí. Agora, tem gente que tem mais propensão a tirar a coluna do lugar e aí vão ter na fisioterapia, inclusive, a manutenção da saúde da coluna? Exatamente. Então, ao que parece, as mulheres têm uma facilidade maior no que diz respeito à espondilolistese. Pode ser hormonal? Pode ser desarranjo hormonal. Os tecidos da mulher são mais flexíveis do que os tecidos no homem. Então, a mulher ela é mais flexível que o homem em vários sentidos. Quando está na gestação, aí que fica elástica mesmo, porque a liberação do hormônio relaxina. Então, as costelas ficam mais largas. Para caber o bebê. O quadril se abre. E depois para o bebê nascer, né? Depois retorna. Então, a mulher tem uma flexibilidade em todos os sentidos. A flexibilidade, inclusive, cerebral na mulher é melhor que no homem. Entendeu? O homem é mais rígido, a parte muscular no homem. Isso ajuda o homem do ponto de vista da parte da coluna vertebral. Mas tem pontos negativos em outros fatores, inclusive. Tem uma lesão neurológica, a mulher tem uma facilidade maior de retomar as funções do que o homem. Então, nesse caso da coluna, a mulher tem sim uma propensão a ter esses problemas. Agora, a gente falou sobre a escoliose, por exemplo, eu queria retomar nesse ponto, porque a escoliose ela é um desvio da coluna que é mais comum em mulheres, tá? Por conta da questão hormonal e por conta das mulheres carregarem de um lado só a bolsa. Então, nós, seres humanos, gostamos mais de um lado ou do outro, não tem jeito. Então, você leva a bolsa sempre do lado que você prefere mais. Se você coloca ela do outro lado, parece que algo está errado, entendeu? Tem um profissional que também tem muita escoliose, um profissional que carrega a bolsa o dia inteiro, o carteiro.
O carteiro, então, a gente tem que instruir o carteiro a revezar a bolsa dos dois lados conscientemente, porque se deixar o carteiro no automático, ele vai querer usar de um lado só e a tendência é inclinar de um lado. Desenvolve escoliose por conta do trabalho que carrega o peso de um lado só. Perfeito. Revezar é o ideal. Aquelas bolsas que dividem o peso também. Mas tem que revezar também. Sempre revezar. Tem que revezar também. Então, o ideal é a mochila. Mas também tem o problema da mochila. Porque se você utiliza a mochila demais, ela sobrecarrega, provoca uma posição errônea da coluna. Se você ficar utilizando isso por muito tempo, vai te trazer problema também. O ideal é não usar bolsa, não usar nada. Como não dá para fazer, é você ficar intercalando para não sobrecarregar demais um lado e o outro não. A aracnoidite é uma doença também? Olha, a aracnoide, só para o telespectador entender, é uma das 3 membranas que envolve todo o sistema nervoso. Então, eu tenho 3 membranas que envolvem o encéfalo, o cérebro, e essa membrana, ela envolve a medula espinal também. São 3, tá? A membrana que está, a intermediária, a gente chama ela de aracnoide. E essa membrana aracnoide, ela pode inflamar. Normalmente isso acontece na coluna lombar, é mais comum na coluna lombar. Diga-se de passagem, ela é rara de acontecer, mas ela acontece. E se acontecer, a pessoa tem um problemão para sempre, porque ela não tem cura e não tem nenhum tipo de cirurgia para retirar. Olha o que acontece. Eu conheci uma senhora que ela foi fazer um procedimento cirúrgico e na anestesia geral, tem que perfurar a primeira membrana para chegar nessa aracnoide, atravessa a aracnoide, então ele libera o líquido anestésico. Esse é o procedimento, isso é feito de praxe. Todo dia, milhares de vezes acontece só aqui no Brasil. E não tem esse tipo de comprometimento. Naquela senhora aconteceu que o organismo reagiu, as células que chamam de fibroblastos começam a produzir colágeno excessivamente dentro da coluna vertebral. E esse colágeno começa a diminuir o espaço, diminui-se o espaço e comprime a medula espinal. Então, a inflamação da meninge aracnoide leva nesse quadro de aracnoide e tem uns casos que eles chamam de aracnoidite adesiva. A medula espinal e as raízes nervosas ficam grudadas e não tem como retirar isso com procedimento cirúrgico. E ela estava saudável? Estava saudável. Foi uma reação do corpo. Ela tinha outros problemas que ela ia tratar e fez, então, o anestésico e o organismo dela reagiu dessa forma, de forma a provocar a inflamação da aracnoide. Na região lombar, houve casos no passado onde introduzia contraste para fazer exame de imagem, onde acontecia aracnoidite ao longo de toda a coluna vertebral. E a pessoa sente dor 24 horas, a dor não cessa nunca, o tratamento, pelo menos o que tem aqui no Brasil, ele não a ameniza. Então, há relatos de um caso que foi curado nos Estados Unidos com célula-tronco, mas é caro, é inacessível para a maior parte dos brasileiros, etc. E é uma condição extremamente cruel, porque não tem o que fazer, né? E aí a questão foi um erro médico? Não foi. Então, os médicos fazem isso o tempo inteiro. Não tem um culpado. O organismo da pessoa reagiu dessa forma. No passado, essa aracnoidite, por conta do medicamento para fazer imagem, era mais constante. Então, o que eles fizeram? Olha, está acontecendo muitos casos, vamos parar. Não utiliza mais o medicamento que provocava a aracnoidite. Então, de lá para cá, dos anos 70 para cá, diminuiu o quadro de aracnoidite. Quando a gente ouve falar, é sempre um caso isolado e é raro de acontecer. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Vamos lá. A Elza está na linha, fala conosco de Santo André, aqui em São Paulo. Oi, Elza, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Elza. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Prazer falar com você. Prazer é meu.
Doutor, eu tenho osteoporose e bico de papagaio, só que de vez em quando, só que dá uma travadinha, mas passa de repente, eu não uso nada. Tá. Eu gostaria de saber se para fazer alongamento, se é viável ou não, por favor. Olha só, no caso onde a coluna vertebral ela está, vamos dizer assim, mais com a hipermobilidade, o ideal é fazer um fortalecimento dos músculos abdominais. Então você precisa fazer uma avaliação e aí é interessante um profissional, de repente até um educador físico, sabe, para fazer fortalecimento primeiro da musculatura, para você preservar a sua coluna. Aí sim pode pensar em fazer algum tipo de alongamento, se necessário for, ok? Praticar atividade física e manter o peso dentro do limite, que isso vai evitar que o seu bico de papagaio cresça. Então, o ideal, ele já está aí, a gente não consegue tirar, entendeu? Agora, a gente consegue fazer com que ele pare de crescer, que só isso já é um ponto bastante positivo, ok? Obrigada, Elza. Um beijão para você, pessoal de Santo André, aqui em São Paulo. Doutora, achei bem sério isso da aracnoidite. E dá para saber em quem ela vai se manifestar? Não dá para saber. Não tem um grupo de risco. Ao que parece, quando a gente fala muito de homens e mulheres, eu sempre falo muito porque foi o tema da minha especialização. Eu estudei o cérebro do homem e o cérebro da mulher e eu acabei entrando em outros detalhes. Por exemplo, o sistema imunológico da mulher é melhor que o sistema imunológico do homem. Isso protege as mulheres vivem mais, mas uma série de doenças aparecem por conta do sistema imunológico da mulher ser melhor. Então, de repente, essas células de defesa na mulher são mais ativas, torna a mulher mais, vamos dizer assim, propensa a desenvolver um quadro de inflamação da meninge aracnoide. As mulheres também procuram mais por procedimentos cirúrgicos, mesmo porque os procedimentos de ordem estética, as mulheres são campeãs nisso daí. Então, isso pode ser um outro ponto que justifique uma incidência maior dessas síndromes em mulheres. Eu não conheço aracnoidite em homens, só vi poucos casos, mas eu só vi em mulheres. Então, essa aracnoidite é só em mulheres. Fisioterapia ajuda? Tem que fazer fisioterapia para sempre, até aparecer a cura, até descobrir a cura. As dores, elas não cessam, mas a fisioterapia, o tratamento medicamentoso tem um papel fundamental para amenizar isso daí. Então, o medicamento não está surtindo mais efeito, a fisioterapia tem técnicas que conseguem minimizar o que nós chamamos de vias das dores, então o cérebro consegue perceber menos. E isso dá mais qualidade de vida para a pessoa que tem a aracnoidite. Porque dói tanto, 24 horas, que a pessoa quer ficar numa posição só e para sempre. Porque ela encontrou aquela posição que é um pouco mais cômoda, ela não quer mais se movimentar. Então, a doença ela é bastante limitante. A fisioterapia ajuda muito, fazer alongamento, fazer exercícios moderados. Aí o fisioterapeuta que vai avaliar e determinar que intensidade de exercício vai ser oferecido. Mas a fisioterapia é sim indicada e deve ser feita no período, pelo menos 2 vezes por semana, numa pessoa que tem um quadro de aracnoidite desse tipo adesiva. Doutor, prepara para você falar sobre o curso, tá? O nosso programa está acabando já. Deixa eu aproveitar e convidar a Dona Eliana. Tem recado hoje? A super dica do Shopping do Povo da Dona Eliana. Vamos assistir. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta o Doutor. Chegou aquele momento da dica do Shopping do Povo. Hoje está aqui nas minhas mãos um filme que vai trazer uma grande lição de vida. O título é Dinheiro Não é Tudo e realmente não é, pessoal. Esse filme vai mostrar a vida de uma mulher que negligencia seus amigos, sua família, com um único objetivo, ganhar dinheiro. Mas ela vai aprender que dinheiro não é tudo. Então, para você que quer assistir este filme, que quer aprender com essa lição de vida, este filme está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, mas você também pode adquirir pelo nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje. Continuem acompanhando o Consulta ao Doutor.
Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para conversar com o doutor Igor, porque tem curso chegando, né, doutor? Verdade. A gente está com um curso, eu e a doutora Aline Coelho, dia 11 de novembro, aqui na região da Avenida Paulista. Vamos fazer o curso de neuropatologias, doenças que acometem o sistema nervoso. É um curso voltado para pessoas leigas, entre aspas, estudantes e quem tem interesse em saber os mistérios, o que acontece, as variações do sistema nervoso para desenvolver os tipos de doença. Então é um curso bem legal e se você tiver interesse, eu convido você a procurar, entrar em contato com a gente, conosco, pelo telefone 95450 3737, 95450 3737. Vai ser em novembro, tem bastante tempo ainda, tá? Você entra em contato, tire suas dúvidas, mas eu garanto vai ser um domingo. Vai ser um domingo bem especial durante esse curso. Okay? Aprender é sempre bom, né? Então pode ser bom. Estudantes da área da saúde. Não, estudantes da saúde, profissionais de saúde, profissionais leigos. Então, nós vamos abranger de uma forma que conseguimos acessar a mente de todas as pessoas. Excelente. Okay? Vou passar os contatos do doutor, mas é claro que ele vai voltar. A gente vai falar mais sobre esse assunto e outros tantos aí que a gente adora conversar com o doutor Igor. Obrigado. Vai lá no Instagram, @dr.igorduarte, dr.igorduarte. No Facebook é fácil de encontrá-lo também, Dr. Igor Duarte. No YouTube a mesma coisa, doutor abreviado Igor Duarte. Tem o canal do doutor por lá, tem vídeos das participações dele. Então, é uma oportunidade de você ver e rever esse conteúdo. E o site www.igorduarte.com. Aproveita para acessar e você encontra as informações também nas redes sociais do Dr. Igor. Volte outras vezes, é sempre bom conversar com você. É sempre um prazer estar aqui, eu gosto demais de estar aqui, esclarecer essas dúvidas. Sempre que puderem, me convide, porque é uma honra estar aqui. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bom fim de tarde. Obrigada por multiplicar seu conteúdo conosco, seu conhecimento conosco. Isso gera conteúdo, né? Isso faz com que a gente consiga ajudar outras pessoas também. E faz assim, você que gostou desse material, gostou do programa de hoje, quer ter esse vídeo, muita gente escreveu que chegou atrasado para assistir, não pegou o comecinho, não tem problema. Vai lá no canal Hit TV do YouTube para que você possa ver e rever a hora que você quiser. Se inscreva e ative as notificações. Isso é bastante importante para você não perder nada que acontece por aqui. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!